E durante a cobertura das manifestações nas estradas pelo país, alguns colegas nossos da Record TV foram hostilizados e até agredidos. As associações de imprensa repudiaram essas atitudes. Vou pedir o auxílio da polícia. Eles estão impedindo a gente fazer o nosso trabalho. Com licença, com licença. Eles estão impedindo a gente de ter acesso à polícia agora. Dá licença. O pedido de ajuda é de um repórter que tentava fazer o trabalho dele. Não encosta em mim! Não encosta em mim! Os manifestantes impedem que o jornalista Anderson Henrique, da TV Tati, afiliada da Record TV em Campinas, entre ao vivo para o programa local. Nem a presença da polícia inibe que a equipe seja hostilizada. Vamos voltar para a viatura. Situações como estas aconteceram em diversas partes do país. Em São Paulo, a repórter Paola Viana mostrava ao vivo um homem sendo detido por estar armado no meio da manifestação, quando foi cercada por um grupo impedindo o registro da imagem. A situação começa a ficar bem complicada aqui e os manifestantes vindo aqui para cima da gente agora, por favor. A sensação é também de revolta, afinal estamos trabalhando, cumprindo o nosso papel, o nosso dever e somos hostilizados dessa forma. Mas principalmente a sensação é de impotência, porque naquele momento nós estávamos em 3. Era eu, o meu cinegrafista e o assistente. E eles estavam em 40, 50 pessoas, muitos vindos em nossa direção, nos ameaçando, pedindo para que nós nos retirássemos dali. Durante a cobertura do atropelamento de ao menos 7 pessoas na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, no interior paulista, o repórter Yuri Macri foi interrompido quando entrava ao vivo. Eu vou precisar voltar com você aí, Rafa, porque o pessoal acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Eu vou voltar com você no estúdio, tá bom? Pode mostrar. Sem conseguir exercer o trabalho de informar, Yuri e o repórter cinematográfico se afastam dos manifestantes, mas o grupo continua seguindo a equipe com ameaças. A imagem não mostra, mas o cinegrafista e o repórter são agredidos. Foi preciso que policiais militares agissem para impedir mais violência. Em Santa Catarina, o repórter Oswaldo Sagaz estava no meio da rodovia cobrindo a manifestação quando um grupo de homens com bandeiras do Brasil cercou o jornalista e o cinegrafista e exigiu a saída deles do local. Vazando. Em 12 anos atuando como repórter aqui em Santa Catarina, essa foi a primeira vez que eu senti medo por estar trabalhando. É um sentimento de impotência e também de tristeza, né, por querer trabalhar e ser impedido por pessoas que, para mim, são criminosos. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a repórter Daiane Daletese foi seguida até o veículo de reportagem e hostilizada pelos manifestantes. Todos os casos aconteceram quando as equipes da Record TV trabalhavam no terceiro dia de cobertura das paralisações e bloqueios das estradas pelo país. As entidades de imprensa se manifestaram contra os atos de violência sofridos pelas equipes de jornalismo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais divulgaram uma nota conjunta repudiando os casos. As associações destacam que é inadmissível todo e qualquer ataque aos profissionais e meios de comunicação que cumprem a missão de informar a sociedade sobre assuntos de interesse público. Quando se ataca um jornalista, é o próprio direito de ser informado que a população perde. É preciso que as autoridades ajam com rigor para identificar os responsáveis e puni-los na forma da lei, garantindo a liberdade de imprensa no país. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes, lembrou que a liberdade de imprensa é um direito constitucional. Eu espero que essa seja a última vez que a nossa associação, que a Abratel, tenha de vir a público para se manifestar com relação a qualquer ato que venha impedir o livre exercício da imprensa no Brasil. Casos como estes foram registrados também em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais e em Goiás. Não podemos nos intimidar por pessoas que agem dessa forma tão violenta e tão agressiva. Essa aqui é a nossa arma da paz, para poder contar histórias, para poder informar as pessoas, mais importante,
e para dar voz à nossa população. Todos os profissionais de comunicação trabalham exatamente para levar a melhor informação para você, telespectador, ouvinte ou internauta. E nós estamos aqui fazendo o nosso papel. E todo o ato de censura deve ser calado, porque nós não podemos permitir que outras pessoas e pessoas que tenham uma índole que é duvidosa, porque você está ali exercendo, assim como as pessoas têm o direito de ir e de vir, as pessoas têm o direito de fazer o protesto, de fazer a manifestação, o profissional está no direito dele adquirido com a liberdade de imprensa para trabalhar e para levar a melhor informação. É lamentável que isso aconteça no nosso país, evidentemente não é a maioria das pessoas, felizmente, né? São poucas pessoas que fazem isso, mas acaba inibindo demais o trabalho da liberdade de imprensa. Que isso não venha a se repetir.